gente, eu sou a Aline Ribeiro, psicóloga, e hoje eu vim aqui no canal conversar com vocês um pouquinho a respeito do atendimento ao casal. Bom, eu gostaria de falar, né, isso é válido para toda e qualquer relação, é o fato de que o conflito, né, ele é interminável, né? Assim, a gente sempre vai ter que lidar com o conflito, porque o conflito ele é uma condição aonde pessoas se relacionam e a gente tem uma diversidade muito grande que são consideradas as diferenças. Não necessariamente que isso seja um problema. Aliás, para a psicologia, né, nós trabalhamos com a subjetividade, com a particularidade, e nós sabemos que são as diferenças que fazem com que nós sejamos únicos. Então, o conflito, ele existe em toda e qualquer relação. O que, de uma certa forma, reflete, né, e diz, se o casal tem uma qualidade conjugal boa, é a maneira na qual eles lidam com o conflito. Então, o que aparece na clínica? Né? Aparece na clínica divergências dentro de relações, onde as pessoas vão muito carregadas de expectativa ou vão muito carregadas com relação àquela situação de que o outro tem que me agradar, o que o outro tem que fazer por mim, ou eu faria desse jeito, então o meu parceiro me conhecendo, como que ele não faz, né? Só que uma coisa que a gente desconsidera é que conhecer uma pessoa, né, não significa eu apenas conviver e ter uma leitura a partir do que eu acho sobre ela, né? Conviver com uma pessoa, conhecer uma pessoa exige diálogo, né? Exige que a gente senta e faça negociações e acordos para que o gerenciamento dessa relação ele seja efetivo e menos desgastante. Nós temos aí dentro, né, dessa questão da relação do casal, um gerenciamento de 3 partes, né, que é onde a gente brinca, a gente fala que é a única conta que não fecha exato, porque 1 mais 1 são igual a 3 dentro do relacionamento conjugal. Por quê? É a administração da minha vida, das minhas vivências, da minha individualidade, mas tudo isso, né, do outro, do parceiro, para se formar então um nós, né? Então, assim, a relação ela é uma construção diária. Isso dá trabalho? Dá trabalho. Por quê? Porque o conflito ele não vai parar de existir. O conflito é onde tem uma diferença e a gente precisa, de uma certa forma, resolver. Então, o conflito, ele não necessariamente, como eu disse, ele é o problema. O que vai diferenciar é a forma na qual o casal senta, dispõe, se organiza, faz planejamentos, né? Assim, a gente faz planejamento para uma viagem, por que a gente não faz para uma vida 2? Né? Assim, essa é uma pergunta que às vezes a gente precisa fazer, porque a gente espera que o outro tenha a mesma perspectiva de vida nossa. Só que nós mudamos todos os dias, a gente é afetado pelos acontecimentos, a gente afeta, né? Da mesma forma que a gente influencia, nós somos influenciados. Então a gente tem que prestar atenção naquilo que a gente exige do outro, né? Assim, o outro, será que ele tem que a todo momento corresponder às minhas expectativas, né? Assim, num imperativo? Ou eu acho que eu tenho que fazer aquilo para agradar o outro, só que aí eu fiz uma coisa que o outro não gostou e aí todo mundo fica mal. E quando esse mal-estar chega, né? Assim, o relacionamento entra em crise,
né? As pessoas, ao invés de conversar, o que que elas fazem? Elas vão criando um distanciamento. E esse distanciamento vai gerar, né? Vai afetar que seja aí a saúde financeira, a saúde sexual, né? Cria-se uma parede, um distanciamento dos pares. Então, muita gente acha que resolver problema dentro de uma situação conjugal é ficar emburrado e sair pra lá e que o outro venha conversar comigo, mas espera aí, né? Assim, eu estou relacionando com o outro. Essa é uma condição primeira e primordial para eu entender que o outro, ele é diferente de mim. E quando eu entendo que o outro é diferente de mim, isso se torna compreensivo num sentido de que não é previsível, né? A gente tem uma ideia de querer que tudo seja constante, a gente quer garantias, a gente quer seguranças, a gente quer de uma certa forma aquilo que é linear. A gente traz o equilíbrio como sendo uma coisa estável e muitas das vezes não é. Muitas das vezes a gente vai ter que sentar para resolver mesmo. Muitas das vezes a gente tem que baixar a guarda num sentido de que se eu culpo o outro, eu estou tirando a minha responsabilidade dentro da relação. Então, em qualquer conflito, eu tenho que perguntar o que isso tem a ver comigo, né? Porque a partir do momento que eu trago a responsabilidade para mim, eu me vejo como atuante aí nessa experiência, eu me vejo como potente e capaz de mudar a situação. Mas enquanto eu aponto o dedo e falo que a culpa é sua, né, não vai haver diálogo, não vai haver ponte, não vai haver construção. A gente vai sempre ficar batendo na mesma tecla e sempre tá reclamando, sempre tá com queixas, né? E as queixas, o que muda? E a gente fica naquela lógica do que deveria. Isso deveria acontecer, isso deveria ser assim. Enquanto a gente fica nisso, no que deveria, a gente está perdendo tempo. A gente está perdendo tempo com aquilo que com aquilo que está sendo, né? E com aquilo que de repente eu me implicando hoje, futuramente pode ser, né? Os problemas são dos mais variados que aparecem no consultório. Eu me encontro à disposição de vocês, né, para poder estar atendendo e auxiliando. Lembrando que a terapia para o casal, ela precisa da aceitação dos pares, né? Porque tem muita gente que pergunta: Aline, como que eu vou saber se o processo de psicoterapia vai dar certo? Gente, o processo de psicoterapia, ele começa a dar certo a partir do momento que nasce, né, o desejo e a vontade, no sentido assim da pessoa dar essa abertura para começar o processo terapêutico, né? O psicólogo, ele é um facilitador, ele vai conduzir, né? Mas a gente não tem uma receita pronta, né, de bolo, a gente não tem um script. Então, assim, é um trabalho de caso a caso, né? Assim, quando chega um paciente, quando chega um novo cliente, é caso a caso. A gente senta, a gente descobre, a gente vai... E é isso mesmo, a gente vai descobrindo, né, o que compõe aquela história, o que compõe aquela vivência, e a partir da vida da própria pessoa, dos elementos e das informações que a pessoa traz, que a gente vai fazendo as intervenções. Então é muito importante que os dois estejam em comum acordo para resolver e para procurar, pelo fato de que se não houver aceitação, não tem entrega. Se não tiver entrega, não tem a informação, que é o material que eu preciso para trabalhar e fazer as intervenções. Então, assim, você vai ter de resultado dentro da psicoterapia aquilo que você consegue entregar. Quanto mais material, quanto mais informação, melhores vão ficando as intervenções e mais efetivas, tá? Porque muitas das vezes a gente pega e olha
para e pensa, nossa, é o fim, preciso terminar esse relacionamento, não dá certo. Mas às vezes, né, não tô falando que psicoterapia salva casamento, não tô falando que psicoterapia destrói casamento, não é isso, né, assim, mas é uma coisa que eu postei a semana passada. O fato de mudar não necessariamente implica em desbravar um caminho assim completamente diferente, né, seguindo por uma rota, ou transpor barreiras, não. Né? Só o fato da gente conhecer a gente mesmo, o ato de conhecer por si só já é revolucionário. Então, pelo fato às vezes da gente pegar e conhecer a gente já vai conseguir controlar e ter uma maior autonomia da nossa postura, do nosso comportamento, de quem nós somos, né? E isso vai ajudar, se me ajuda, vai ajudar o outro, né? Assim, nós somos reflexos e espelhos e estamos relacionando o tempo todo com todo mundo, né? Uma pessoa esclarecida, de uma certa forma, a gente não entende como sendo mais fácil, né? De ir lá, de conversar e de resolver, né? Assim, e essas pessoas que a gente coloca como sendo complicadas, né? Assim, será que essas pessoas são complicadas de fato? Ou será que existe alguma coisa de nós que também dificulta essa relação para que isso se torne uma bola de neve e fique mais complicado ainda? Então, deixei várias contribuições para vocês pensarem. Sempre tragam a responsabilidade para si, né? Porque quando a gente traz a responsabilidade para nós mesmos, a gente se implica e a gente tem mais autonomia dentro do aqui e do agora, né? Dentro do nosso tempo presente, né? A gente sempre tem que considerar que toda decisão, toda escolha tem consequências. E quem vai sentir na pele as dores e as alegrias somos nós mesmos. Então a gente tem que agir com inteligência, né? A inteligência, ela precisa de uma certa forma dar conta das emoções. E na psicoterapia a gente aprende isso. Se inscreva no canal, comente, dê sugestões de tema, coloca gostei. Se não curtiu também pode dar dislike, não sei se tem essa palavra. Mas eu aguardo vocês pro próximo vídeo e lembre-se, precisamos cuidar da mente. Tchau, tchau!